Boa tarde para todos vocês, uma boa tarde de domingo. Estou passando aqui rapidinho para poder esclarecer um pouco sobre a terapia Reiki, que as pessoas têm me perguntado o que significa, como é esse tratamento. Então, o tratamento do Reiki é uma terapia alternativa, certo? Já comprovada pela Organização Mundial de Saúde, né? Acho que, se não me engano, desde 2017, 2016, não me recordo agora, mas é esse tempo. Vira e volta eu posto aqui essa informação, então se quiser tirar essa dúvida, comprovar mais, pode buscar na internet que você vai achar. Ela está no meio de outras terapias também alternativas, né? E aí o que significa seus resultados benéficos que têm sido cada vez mais visíveis, né? Então a terapia Reiki é um tratamento de equilíbrio energético, onde eu, como reikiana, vou buscar me concentrar para poder enviar uma energia que eu recebo para você. É como uma oração, né? Quando a gente vai fazer uma oração, uma prece, a gente não coloca uma intenção naquela pessoa, a gente não mentaliza aquela pessoa. Então, bem assim é o Reiki, né? Eu vou me concentrar para mentalizar você, para que essa energia que eu recebo chegue até você. Chegando até você, o seu próprio organismo é quem vai fazer o processo de equilíbrio, de redistribuição dessa energia, né? Então, onde houver falta energética no seu corpo, falta de energia, o seu próprio organismo vai direcionar essa energia para aquela região, a fim de repor a energia. E onde houver acúmulo de energia, o seu próprio organismo também vai levar essa energia para lá onde há acúmulo, para que haja uma dispersão dessa energia, desse acúmulo, né? Então, havendo a dispersão ou também a reposição, você vai entrar em relaxamento, né? Então, o Reiki promove isso, né? Essa troca de energias, né, entre mim e você, paciente, e o seu organismo realizando esse processo de redistribuição, de equilíbrio, vai jogar fora, digamos assim, né? Essas energias prejudiciais ao seu corpo, ao seu organismo, né? Então ela vai eliminar essa energia. E aí por isso vem o relaxamento, como eu falei. Por exemplo, vamos falar da região mental, né? A gente tem a mania de acumular pensamentos. Então chega um momento em que a gente sente aquele incômodo, né? Como se fosse um peso aqui nessa região da testa, né? Ou na cabeça, enfim. Então seu próprio organismo vai receber essa energia em união com a energia que eu estou enviando, que vem, passa por mim e vai até você, como uma prece, como eu falei, né? E aí vai realizar este processo de redistribuição, dispersar, e aí normalmente você sente alguma coisa, alguma mexida na região aqui na testa, né? Eu tô passando aqui a mão e eu sinto a energia, né? No presencial, porque eu trabalho através de imposição das mãos, né? E no presencial a gente faz com a imposição das mãos. Tem um vídeo um vídeo bem curtinho, né? Onde eu estou demonstrando o trabalho de imposição com as mãos. E aí, quando a gente passa no paciente, né? Normalmente a gente vai e fica parado, que é onde o seu organismo, né? Tá enviando para mim a energia de que, olha, aqui eu tô acumulando energia, né? Aqui eu tô em falta de energia, né? Então, assim, a gente para, né? Se eu sinto ali nessa região, então normalmente eu paro e fico ali parada por um tempo, né? Então é questão de sensibilidade também, né? Então você está sentindo ali, normalmente, como eu falei, o paciente sente, né, a energia, então você está sentindo alguma coisa aqui. E aí tem paciente que fala, eu senti uma coisa meio quente, eu senti uma coisa meio fria, né? É o processo de equilíbrio que está acontecendo do seu próprio corpo recebendo essa energia, certo? E a distância, que é o nível 2, que eu também tenho, né? Que é justamente me dá a permissão de realizar a distância. Eu realizo daqui, você onde você estiver, você recebe essa energia e seu corpo, como eu falei, porque é o seu próprio organismo que vai fazer a distribuição. Então, por isso que chega onde quer que você esteja, certo? Então é isso, o seu corpo vai trabalhar o equilíbrio e por ser um tratamento de limpeza energética, né, dispersando as energias prejudiciais e equilibrando, né, trazendo as energias, repondo as energias onde há falta, né, para equilibrar, ele promover um bem-estar, né, e melhora da sua saúde como um todo, né? Então, o processo de limpeza vai eliminar energias. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem como reações, e é normal ter reações, certo? Dor de barriga, desde uma dor de barriga leve, tem gente que tem diarreia. Eu tive paciente que teve diarreia com 5, 10 minutos depois
da sessão do reiki, né? Então, assim, foi bem interessante porque, e ela ficou tranquila porque ela não tinha ainda também, não sabia o que era o reiki, isso foi na época quando fazia o presencial lá no IPBEM, antes da pandemia, né? E aí foi bem interessante porque ela disse que já tinha ouvido falar, mas que não tinha ainda passado, não tinha recebido, não tinha feito nem mesmo uma sessão, né? Então foi bem interessante porque no final, quando eu comecei a falar, eu falei que poderia ter algumas reações, mas aí depois a gente começou a conversar de uma forma mais profunda, aí eu comecei a falar também de outras reações, né? A me aprofundar um pouquinho, explicar melhor outras reações. E aí ela disse que durante a sessão ela já estava sentindo uma leve dor de barriga, que ela estranhou, mas que ela ficou sem entender, mas como ela já tinha ouvido falar no reiki, então ela disse que pensou que poderia ser normal, né? Mas aí, como é uma sessão de concentração, ela não quis falar na hora e falou depois da sessão. Então, quando a gente conversava depois da sessão, ela teve uma diarreia, né? E aí ela se acalmou quando eu falei que é comum, e realmente é comum, porque é limpeza, né? Então vai depender muito da intensidade em que você se encontra na situação, né? Então, assim, teve uma diarreia, então o processo dela foi mais intenso, né? O próprio organismo dela que faz, como eu falei aqui, né? O próprio organismo da gente é que faz essa distribuição dessa energia, né? Então, assim, é muito normal ter a diarreia, é um dos mais comuns, né? Das reações. Porém, se você não tiver reação, não significa que você não recebeu essa energia. O tratamento ocorreu sim, né? O reiki chegou até você sim, e o procedimento foi realizado sim, né? Porém, como eu falei, depende da intensidade do paciente, né? Então, assim, tem outras reações também, dor de cabeça, você pode também ter dor de cabeça, tanto durante a sessão como depois, né? Como eu falei, repito, é um trabalho de limpeza energética, então, sendo uma limpeza, o seu organismo vai eliminar as energias. Então, é comum haver também dor de cabeça. Tem gente que fica uns 2 dias com a dor de cabeça leve, vai e volta, mas depois também elas falam que teve um alívio enorme, né, depois desses 1 ou 2 dias. Tem gente que não tem nada, que tem só o relaxamento, mas que tem o bem-estar durante a sessão e depois, né? Não tem essas reações, mas tem um bem-estar profundo que às vezes elas não conseguem nem explicar, né? Mas é aí que você vê a importância e a verdade, a realidade desse tratamento energético, né? Então, assim, essa é a explicação. Eu espero que vocês que dê para vocês entenderem de uma forma mais clara. E outro ponto também, que também o pessoal vem me questionando, não é só para dor física, certo? Não é só para dor da alma, nem só para dor emocional, nem só para dor espiritual, digamos assim. É para todos esses campos. O reiki trabalha o campo físico, o campo emocional, o campo mental e o campo espiritual, né? Por se tratar de um trabalho de equilíbrio energético, a gente não tem a necessidade de um equilíbrio energético somente no físico, a gente tem necessidade em todos esses campos, né? Então o reiki trabalha tudo isso, por isso a importância de ser um tratamento contínuo, né? Nas sessões avulsas você vai sentir a verdade disso, né? Então você vai sentir alguma coisa, né? E aí a partir daí você vê se realmente dá continuidade ou não. Porém, para que a gente observe melhor os resultados, para que a gente tenha maiores resultados, é importante pelo menos 4 sessões em um mês, que é justamente para a gente conseguir identificar de uma forma mais profunda, não para ser uma sessão simplesmente de um teste, né? Mas por ser realmente um tratamento, né? O reiki não é um teste, ele é um tratamento. Porém, tem gente que faz esse tratamento como um tratamento preventivo, né? Porque o reiki, ele reduz o estresse, ele trabalha também a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfermidades, né? Como eu falei, dores físicas, enxaqueca, cólica, tensão pré-menstrual, né? Nós mulheres sabemos, meu Deus, como mexe com a gente. Mas o reiki trabalha todos esses campos, né? Então, por isso a questão de ser um tratamento é importantíssimo, porque não é em uma sessão que a gente vai chegar à causa do que isso provoca, né? Mas como eu falei, né? Tem gente que utiliza como forma preventiva. Então, assim, você teve um trabalho duro durante o dia, está muito cansado, está muito estressado, o reiki vai lhe relaxar. O reiki promove esse relaxamento, né? Então, tem pacientes que dormem os 40 minutos a sessão toda, né? No presencial, normalmente de 45 a 60 minutos.
A distância dura em torno de 30 minutos, né? Porque tem a questão da prece, antes, depois, tem o trabalho mesmo da sessão. E, enfim, depois eu sempre pergunto como é que o paciente se sente, né? O que é que ele sentiu, enfim. Né? Então é isso. E aí você chega, relaxa, né? Você está super cansado, você recebe o reiki, você relaxa, né? E aí, como eu falei, a maioria dos pacientes dormem durante a sessão. Se você não dormir, não significa que o procedimento não ocorreu. Ele ocorreu sim, porque se trata de energia. Então, se eu estou me concentrando para poder lhe auxiliar nessa dor, e você está se concentrando para poder se auxiliar, né? Então há essa troca energética entre mim e entre você, paciente. Né? Então, nessa troca de energia, há uma troca de intenções, que é a melhora, né? A melhora da dor que você está sentindo, seja física, seja emocional, seja mental, né? O acúmulo de pensamentos é o que normalmente mais aparece, né? Causando crises de ansiedade. O medo também, o reiki trabalha, né? Como eu falei, trabalho emocional. Então, a questão de medo, se vocês têm crise de pânico, também o reiki trabalha essa questão, né? Para poder reduzir a intensidade dos medos. E também a depressão, né? Dentre outros, como eu falei, enfermidades, né? Enfim. Mas a depressão também o reiki trata, porque, repetindo, trata o emocional, né? Então, na depressão, se você sente aquele vazio no peito, aquele vazio abaixo, naquela região abaixo dos seios, né? Bem no meio, ali no estômago. E aí, se você sente um vazio ali, como se fosse uma dor que normalmente a gente não consegue explicar, então o seu organismo vai levar essa energia que está sendo recebida durante o tratamento até essa região para que seja feito um trabalho de reposição ou de retirada de energia, como eu falei no início, para realizar o equilíbrio. Então, o reiki, ele é uma terapia de tratamento que promove, sim, o bem-estar, né? E aí, como eu sempre falo nas postagens, depende muito da intensidade em que você se encontra, porque como todo bom tratamento, é preciso paciência, né? Porque o tratamento ele é contínuo, né? E aí uma sessão vai lhe relaxar? Vai. Vai lhe promover algum benefício? Vai. Mesmo que você não sinta no momento, né? Tem gente que só sente algumas poucas horas depois, poucos minutos depois, ou até quando eu fazia, por exemplo, pela manhã, lá no presencial, e aí tinha gente que só ia começar a sentir mais relaxado à noite. Fazia pela manhã, ia trabalhar ou ia fazer suas coisas, né? Tem gente que às vezes sentia um certo relaxamento, um certo soninho, mas não entendia, né? Não sabia que era, não ligava ao reiki, porque o reiki, como eu falei, ele promove, né? Promove esse relaxamento, então ele promove um sono, uma calma, né? E aí quando ia dormir já de noite, nesse momento apagava de sono e dormia a noite toda, né? E aí eu me sentia super feliz, né? Porque, como eu falei, depende muito também da receptividade do paciente, né? Então você precisa acreditar, mas se você não acreditar, a energia chega de qualquer forma. Porém, quanto mais se acredita, quanto mais pelo menos busca se acreditar, né? E busca se entregar a esse procedimento, então os efeitos eles serão maiores, serão cada vez mais benéficos e digamos que serão mais rápidos, sim, né? Quando a gente mais resiste, a gente acaba adiando, né? A gente acaba adiando os processos e a gente acaba passando mais tempo naquela dor, naquele sofrimento, né? E quando a gente começa a se entregar, é perceptível que quando a gente começa a se entregar ao procedimento e se esforçar mais e mais para auxiliar nesse procedimento, que é nosso próprio, né? Então a gente sente mais um relaxamento e a melhora vai chegando até a cura, né? É possível também chegar ao momento de cura. Eu não curo ninguém, né? Nós reikianos não curamos ninguém. A gente, como todo bom tratamento, a gente busca auxiliar, né? Eu vou falar por mim. Eu busco auxiliar você nesse tratamento de melhora, né? E chega um ponto também que, sendo tratamento contínuo, é muito normal também que em algum momento lhe venha imagens, né? Por exemplo, de quando foi desencadeado o seu processo de ansiedade, por exemplo, o seu processo de síndrome do pânico, o momento em que você teve um medo muito forte, né? Então, inicialmente, às vezes não consegue enxergar, né? Mas sente aquele medo e aí sente o alívio durante as sessões, mas com o tempo tem gente que tem, sim, eu tive paciente que vieram imagens de momento, né? Então,
acendeu, despertou. Puxa, Ana, veio essa imagem daquele momento em que eu tive a primeira vez esse medo que hoje eu estou sentindo mais intenso. E aí, né, eu falo novamente, como eu falei aí no início do vídeo, a questão do tratamento emocional, né? O Reiki, ele trata também o emocional, né? Então é isso, eu espero que eu tenha sido bem explicativa. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais, podem me procurar no particular, podem procurar inbox que a gente conversa, que eu esclareço mais o que for necessário, né? E para que a gente possa, pelo menos, fazer uma sessão para que você possa compreender melhor. Porque por mais que eu esteja aqui explicando por vídeo o que é essa terapia Reiki, mas se você não experimentar, vai ficar só no mental, no teórico, né? Então, vamos fazer uma sessão para que você possa ter uma noção melhor dos benefícios do Reiki e de que o Reiki é sim uma realidade, é um tratamento importantíssimo, né? Como eu falei no início, já comprovado pela Organização Mundial de Saúde, né? O que comprova mesmo os seus benefícios, né? Então é isso. Qualquer dúvida pode me procurar, né? Para esclarecer quaisquer dúvidas que possam vir surgir ou que ainda existam, né? Para quem vem me perguntando, se ainda continuar a dúvida, pode novamente vir me perguntar que a gente conversa novamente. Eu mandei áudios para quem me perguntou, mas por vídeo eu acho que se torna mais fácil, tanto o esclarecimento e não sei, como se tivesse aqui uma conexão olho no olho, digamos assim, né? Mesmo que seja por vídeo, mesmo que seja à distância. Mas é isso, boa tarde para vocês, um ótimo domingo. E compartilhem esse vídeo para que as pessoas possam saber, né, e olhar mais para o Reiki, né, como uma realidade, né, de um tratamento que é super benéfico, cuidando desses 4 campos, né, físico, emocional, mental e espiritual, né. Então é isso, boa tarde para vocês e que Deus abençoe imensamente. Beijo!